Olá pessoal, professor Átila, vamos iniciar o nosso primeiro módulo de Geografia, módulo esse que faz referência ao assunto de cartografia. O que é cartografia? Para que serve a cartografia? Cartografia, assim como a geografia, né, tem essa palavra grego que significa o estudo. Então, a cartografia, meus amigos, é o estudo das cartas. Que cartas são essas? Mapa. Né? Quando a cartografia foi criada, o nome mapa ainda era conhecido como cartas. Cartas de caminho, cartas náuticas, cartas marítimas e etc. Daí o cara que faz essas cartas era conhecido como um cartógrafo. Daí a palavra cartografia vai fazer referência à produção de mapas. E para que serve o mapa, professor? O mapa, pessoal, serve para muita coisa. Serve para a gente se localizar, serve para a gente procurar um território, serve para a gente traçar novas rotas, serve para a gente conhecer os elementos de um mapa, só que para a gente fazer com que as funções do mapa sejam atendidas com perfeição, é necessário que nós conhecemos os elementos de um mapa. Que elementos são esses? O título, legenda, a origem, né, de onde que esse mapa veio, se foi de um livro, de um site. Essa questão de origem que é mais comum em livros didáticos, provas de vestibulares, etc. Como se fosse a fonte do mapa. De onde que a pessoa tirou aquele mapa para colocar nessa prova ou nesse site, etc. A escala, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e os símbolos, os nomes, né? Por exemplo, o nome do país, o nome de uma cidade, que tem geralmente em mapas muito grandes. Ou em mapas pequenos, como por exemplo, nome de uma avenida de um mapa municipal, mapa de uma cidade. Então, esses elementos aqui são quase que obrigatórios, né? Não existe um mapa sem o título. O que o título traz? O assunto. Mapa mundi. Qual é o assunto do mapa? O mundo. Mapa de violência urbana é o título do mapa. O que o mapa traz? A violência urbana, seja em níveis mundial, estadual ou até municipal, ou nacional também, né? Legenda, tem um símbolo no mapa, tem uma estrela no mapa. O que significa essa estrela? A legenda te ajuda. Tem uma cruz no mapa. O que significa essa cruz? Olhe na legenda, pode ser uma igreja, um cemitério. Tem um carro de polícia no mapa, pode ser uma delegacia ou pode ser onde há a presença de uma UPP, que acontece muito, unidades de polícia pacificadora, que tem muito no Rio de Janeiro. Então, pessoal, olhe sempre a legenda do mapa se você não entendeu o que o mapa diz. Origem, a fonte de onde esse mapa veio, né? Se eu tirei de um livro, de um site, etc., né? For fazer algum vestibular, você vai ver que tem isso aqui no mapa da sua questão. A escala, vamos falar daqui a pouco. E os símbolos dos nomes, que não tem tanto segredo assim, certo? A importância, por ter essa gama de utilidade, o mapa é importante em todos os aspectos. O Yves Lacoste nos diz, a geografia serve, antes de tudo, para fazer a guerra. Como que eu faço uma guerra? Conhecendo o território, conhecendo o meu inimigo. Como que eu conheço o território do meu inimigo? Olhando o mapa, planejando o mapa, procurando no mapa rotas de fuga, rotas de ataque, emboscada e por aí vai. A função do mapa geralmente está atrelada a alguma representação de poder. Porque quem faz o mapa é uma pessoa ou é uma organização, um segmento social que conhece todo o território, toda a sociedade. Você não vai ver um mapa sendo produzido por camadas mais inferiores da sociedade. Isso, história. Desde que o mundo é mundo, os principais mapas, né, ou as principais cartas foram feitas por pessoas que tinham algum interesse em algum ramo da sociedade, seja econômico, político, social, etc. Envolve também dominação, né? Quem tem o acesso aos principais mapas consegue fazer intervenções para solucionar, por exemplo, o problema da fome. Isso se tiver interesse. Então, sempre que o assunto é mapa, associe também a função de poder, né? Quem está por trás
da produção desse mapa. Projeções cartográficas. Esse assunto é como o mapa é feito, né? Como a gente pega o mapa e como que a gente interpreta esse mapa. Em 1500, por volta do século XVI, 1583, um senhor chamado Mercator fez um mapa mundi, que é o mapa mundi que a gente tem hoje, a projeção de Mercator. Nessa projeção cartográfica, ele distorceu o tamanho dos países, né? Colocou países que possivelmente eram pequenos, muito grandes e vice-versa, mas a forma, o contorno do mapa é mantido. É o mapa mundi. Se você pegar o mapa mundi, você vai ter, por exemplo, a Groenlândia quase do tamanho do Brasil. Ela não é. O tamanho está alterado, mas a forma dela é a mesma. E aí eu tenho outra projeção cartográfica, que é uma projeção equivalente. Tem o mesmo tamanho, né? A área é a mesma, mas a forma do território é distorcida. Esse mapa não é tão comum de ser encontrado por conta de alteração das formas dos territórios, dos países, ilhas e continentes. É muito comum vocês verem esse tipo de mapa aqui, ó. Eu tiro um pouco o tamanho, eu altero a forma, mas eu altero o tamanho, mas a forma, o contorno do país, do território, do continente permanece o mesmo. Coordenadas geográficas. Toda vez que vocês pegarem um mapa, e aqui entra outros elementos obrigatórios, como a orientação do mapa, que eu não coloquei aqui, porque já vai vir aqui. Não existe mapa sem orientação. O que seria orientação? A chamada rosa dos ventos, pontos cardeais e colaterais, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Todo mapa vai ter uma rosa dos ventos ou vai ter uma seta indicando a direção de algum desses pontos cardeais, né? Seja a seta para cima, norte, seja a seta para baixo, sul. Lembre-se, não existe cima nem baixo. Estamos em um universo que é um vácuo. Essa questão de o norte ser para cima e o sul ser para baixo foi mais uma convenção europeia na hora de fazer o mapa, ok? O que seriam essas coordenadas geográficas? Essa orientação que também entra aqui como um elemento do mapa. Paralelos, meridianos, latitudes e longitudes. Se você pegar um mapa e perceber linhas horizontais, associe essas linhas horizontais a paralelos e latitudes. O que seria o paralelo? Paralelo, uma linha que corta o planeta na forma horizontal, o horizonte, certo? Principal paralelo que existe, linha do Equador. É o paralelo zero, 0 grau. Se está a 0, é porque a localidade está na linha do Equador. E a latitude, pessoas, é a coordenada geográfica que vai determinar os graus dessa localidade, né? Vai variar de 0 a 90 norte, de 0 a 90 sul, de 0 a 90 sul. Paralelos estão associados a latitudes. A outra linha que existe, né, as outras coordenadas que existem nos mapas são os meridianos. Meridianos, que são linhas que vão cruzar o mundo na forma vertical. Lembra lá, se você ainda tem confusão sobre o que é horizontal e o que é vertical, lembre-se disso. O horizonte e o prédio é uma construção verticalizada. Ok? Então, linhas verticais, meridianos. Esses meridianos vão cruzar o planeta na forma vertical. Em se tratando de coordenada geográfica, a gente dá o nome a esses meridianos de longitudes, que vão variar de 0 a 180 graus leste, 0 a 180 graus oeste. Oeste, ok? O meridiano principal que a gente tem no mundo é o chamado meridiano de Greenwich, que passa lá na cidade de Londres e marca também o cálculo de fuso horário, certo? As horas a leste aumentam, para oeste as horas diminuem, ou como a gente chama, as horas atrasam, ok? A escala, vamos chegar nesse
nesse conteúdo obrigatório, nesse elemento obrigatório do mapa. O que é uma escala? Escala, pessoas, geralmente é quantas vezes eu peguei um território e reduzi esse território para ele caber no papel, numa projeção cartográfica, certo? Relação de proporção entre o espaço real e o espaço representado. Nós vamos ter dois tipos de escala, mas os dois tipos dizem a mesma coisa. Escala gráfica e escala numérica. Essa escala aqui é a mais comum da gente ver nos mapas, até por conta que ela é mais fácil de ser interpretada. 0, 5, 10 quilômetros. O que essa escala nos diz? Nos mostra que a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 5 quilômetros na realidade. A cada 2 centímetros no mapa, eu tenho 10 quilômetros na realidade. Essa escala, ela diz a mesma coisa. Como que eu leio essa escala aqui? 1 por 500 mil. O que isso quer dizer? A cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 500 mil centímetros na realidade. Lembra lá da conversão de quilômetro para centímetro? É só acrescentar ou retirar 5 zeros. Então, no caso aqui, transformar de centímetro para quilômetro, eu retiro 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 5 quilômetros na realidade. É o que essa escala nos diz aqui. Então, vai ser mais comum você encontrar essa escala do que essa. Agora, tem uma grande diferença entre saber o que é uma escala grande e o que é uma escala pequena. Escala grande é essa escala aqui, ó. 1 por 5 mil. Essa escala é grande. Escala pequena é essa aqui, ó. 1 por 10 milhões. Ah, professor, mas 10 milhões é maior que 500 mil. Mas lembre-se, é proporção, é fração, é matemática. Olha a geografia conversando com a matemática. Esse número foi dividido 5 mil vezes. Eu reduzi o território em 5 mil vezes e coloquei em um espaço. No caso, em uma projeção cartográfica. Essa escala aqui, eu reduzia o espaço 10 milhões de vezes. É como se eu tivesse um chocolate e desse para 5 mil pessoas. Depois eu pego o mesmo chocolate e vou dar para 10 milhões de pessoas. Ou seja, essa galera aqui vai receber uma parcela menor. Logo, a escala é pequena. A escala é pequena. Porém, como a escala é grande, eu tenho nessa escala grande uma área maior. Uma área maior, não, perdão, uma área menor. Uma área menor. Por quê? Eu reduzi o espaço 5 mil vezes para ele caber no mapa. Exemplo, o mapa de uma cidade. É um mapa de área pequena, certo? Agora, se eu pegar um espaço maior, eu vou ter que reduzi-lo mais vezes para ele caber no mapa. Logo, a área dessa escala aqui, ela é maior. Geralmente, mapas com essa escala aqui são mapas de países ou continentes. E mapas com essa escala aqui, possivelmente é um mapa de algum bairro ou de alguma região de uma cidade, né? Uma região que envolve um conjunto de bairros ou até mesmo uma cidade pequena, ou seja, uma área menor, mas a escala é grande. Então, se atente a esses detalhes, é uma relação de proporção, de divisão, né? Não confunda, por causa desse número ser maior, a escala ser maior. Não, a escala é menor. Mas a área dessa escala, ela é maior. Ela é maior. Aqui, a escala é grande, pois eu dividi o espaço menos vezes, porém, a minha área desse mapa, ela é menor. Ela é menor. E aí, ao analisar esses mapas, né, essa cartografia, essas projeções cartográficas, essas coordenadas, eu vou ter vários tipos de mapa. Aqui eu listei os 5 principais. Tenho mapas qualitativos, quantitativos, ordenados, dinâmicos e mapas de anamorfoses. O que são isso? O que representa? Mapa qualitativo. Um mapa qualitativo é um mapa que ele representa o mesmo assunto, só que em cores diferentes. Exemplo,
eu pegar o mapa da América do Sul e escrever assim no título, línguas latinas, né? Não, vou pegar o mapa da América Latina, que vai do México até a Patagônia. Aí o título do mapa tá lá, línguas latinas. É um assunto só, né? Só que na legenda do mapa eu tenho várias cores para representar as várias línguas latinas. Isso é um mapa qualitativo, né? Eu represento o mesmo assunto com cores diferentes. Esse mapa aqui, ó, mapa quantitativo, eu tenho o mesmo símbolo, né? O mesmo assunto, só que esse símbolo está em tamanhos diferentes. Exemplo, densidade demográfica. É o mesmo assunto, né? E eu pego o mapa do Brasil. Desenho um mapa do Brasil. Se vocês pegarem um mapa de densidade demográfica, você vai ver que na parte litorânea do Brasil eu tenho grandes círculos. E mais para o interior eu tenho círculos menores. Isso quer dizer o quê? Que na parte litorânea eu tenho uma maior densidade demográfica do que na parte do interior. Isso é um mapa quantitativo, de quantidade. Eu pego o mesmo assunto, o mesmo símbolo, pode ser um quadrado, um círculo, um retângulo. Né? Mapa de indústria. Eu coloco um retângulo ou um triângulo para representar as indústrias. Essas indústrias vão ser representadas por esses elementos geométricos em vários cantos do mapa. Só que em determinada localidade tem mais indústria. Se tem mais indústria, esse elemento geométrico vai ser maior. Então você tem o mesmo assunto, o mesmo símbolo, um círculo, um quadrado, um triângulo, um retângulo, só que em tamanhos diferentes, esses símbolos, né? São tamanhos diferentes. É muito comum você ver esse tipo de mapa quando vai tratar de densidade demográfica, industrialização de alguns países, nível de acesso a saneamento básico e por aí vai. Mapa ordenado. Mapa ordenado, ele usa a mesma cor, diferente do mapa qualitativo, ele vai usar a mesma cor para o mesmo assunto, só que são cores em tons diferentes. Por exemplo, acesso à água no mundo, né? Você tem aí o Mapa Mundi e no título do Mapa Mundi tem o título, disponibilidade de água. Aí eu uso a cor azul. Áreas com azul mais escuro são áreas com maior disponibilidade de água. Águas com azul mais claro são áreas com a menor disponibilidade de água. Isso é um mapa ordenado. Mapa dinâmico é um mapa que tem seta. Você vai ver muito isso, por exemplo, em mapa de internet, quando o assunto é internet, informática, fluxo de informação, fluxo de migração, a seta, de onde as pessoas partem para onde elas vão. Então você tem, por exemplo, esse mapa de imigração da América. Se você pegar o mapa de imigração da América, você vai ver que tem grandes setas apontadas para os Estados Unidos e pequenas setas apontadas dos Estados Unidos para outros países da América Central e do Sul. O que isso quer dizer? Há muita gente indo para esse país e pouca gente saindo desse país e vindo para outro. É um mapa dinâmico, né? Fluxo de internet, fluxo de informação. Você vai ver setas de um continente para o outro, né? Geralmente essas setas são em tamanhos diferentes por conta que os fluxos são diferentes, né? Não são iguais. Nem todo mundo tem acesso a essa informação. E o mapa de anamórfose. O mapa de anamórfose é o seguinte: você prioriza uma área em detrimento de outra. Vamos pegar o exemplo de um mapa sobre analfabetismo. E aí a gente tem os maiores índices de analfabetismo na África. Se eu pegar esse assunto, né, que seria o título do mapa, e transformar esse assunto em um mapa de anamórfose, eu vou ter o continente africano grande e o continente europeu pequeno. Isso representa o quê? Nessa parte do continente africano, eu tenho uma maior taxa de analfabetismo. Em relação à Europa, a taxa de analfabetismo é menor. Agora, se eu pego um outro assunto diferente, acesso à internet, e transformo esse assunto em um mapa de anamórfose, eu vou ter o continente europeu, quase todo o hemisfério norte,
gigantescos, e outras áreas do mundo, como por exemplo na África e alguns países da América Central e do Sul, bem pequenininhos. Porque o acesso à internet nesses países que foram representados pequenininhos é menor do que em áreas onde o tamanho dos países foi representado de forma maior. Ok? Se tiver dúvida, volta o vídeo, pausa, pesquisa e estamos aí para o próximo módulo. Abraço a todos.